Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Nós estamos trazendo palavras de sabedoria, livro de Provérbios, mensagem de cura interior, cura da alma, reconstruindo o nosso caráter. Hoje estaremos meditando no livro de Provérbios, capítulo 9. Está escrito assim: a sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas, charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete, preparou seu vinho com especiarias e aroma sua grande mesa. Já deu ordem às suas servas para proclamarem com os convites. Desde o ponto mais alto da cidade, anunciando: vinde todos vós, os incautos, aos insensatos e desajuizados com crama. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Abandonai a insensatez e viveis. Andai pelo caminho do arrependimento. O que censura o zombador traz afronta sobre si. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Portanto, não ademoeste o escarnecedor para que não te aborreça. Repreenda o sábio e ele te amará. Orienta a pessoa que tem sabedoria e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo e ele aumentará em muito o seu saber. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade e alcança o pleno sentido do conhecimento. Porquanto, por meu entendimento, os teus dias serão multiplicados e o tempo da tua vida se prolongará. Se fores sábio, o benefício será todo seu. Contudo, se fores zombador, sofrerá as consequências da tua própria escolha. A insensatez é mulher sensual, exibicionista e ignorante, sentada à porta da sua casa, no mais alto ponto da cidade, propagadeira sua proposta aos que transitam por ali em seus caminhos. Vinde todos vós, os incautos, e aos que não têm bom senso ela convida. A água roubada é doce e o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Contudo, eles nem imaginam que exatamente ali reside os espíritos dos condenados à morte, e aos seus convidados estão todos na região mais profunda do inferno. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, entrando perante Tua presença, para buscar, Senhor, Tua graça e Teu poder e a Tua misericórdia santa, Pai. Te peço, meu Deus, unja a minha voz para ministrar, Senhor, a Tua palavra, uma palavra de sabedoria ao coração, à alma deste meu irmão, desta minha irmã, que me acompanha, Pai, todos os dias com o pedacinho do maná dos céus.
eu te peço, meu Pai, conceda-nos da tua benevolência e da tua misericórdia. Este é o meu pedido, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados, diletos irmãos, quero hoje chamar a vossa atenção para aquilo que tanto almejamos. Nós almejamos alcançar vitória em todo embate da nossa vida. Almejamos ser vitorioso em toda circunstância da nossa vida. Hoje, a palavra do Senhor nos traz uma palavra de sabedoria para vencermos as batalhas, as constantes lutas. As vitórias que conquistamos na vida são sempre um alento ao nosso coração. Porque sempre que vencemos, sempre que somos vitoriosos, sempre que alcançamos a vitória, nos encorajamos e nos tornamos mais fortes para continuar a busca, para continuar incessantemente buscando pelo melhor da nossa vida, fortalecendo assim a nossa própria moral, fortalecendo assim a nossa própria mente e obtendo crescimento espiritual. Porque muitas vezes, ao alcançarmos uma vitória, ao vencermos uma tarefa, ao desempenharmos muitas vezes um bom trabalho, aquilo que desempenhamos muitas vezes na nossa tarefa, por cada um de nós aqui na terra, nos tornar mais forte, fortifica a nossa fé. Então somos fortalecidos, somos fortes, somos possuidores do amor de Deus. E esse amor nos torna cada dia mais forte, pois somos possuidores, amado, do amor de Deus. E esse amor a nós foi concedido para vencermos cada etapa do caminho da nossa vida, cada caminho adentro em busca das resoluções para vencermos as mazelas da nossa própria consciência, da nossa própria vida, as mazelas que muitas vezes estão armazenadas na nossa subconsciência, na nossa consciência, no nosso coração. Assim a vida vai tomando, amados irmãos, a forma, e a cada dia, a cada momento de nossa vida, somos surpreendidos com a graça, com a benevolência e a misericórdia de Deus. A cada momento que vencemos, somos assim fortalecidos, proporcionando a todos nós a oportunidade para prosseguirmos no caminho, nesse caminho que muitas vezes temos enfrentado obstáculos, escuridões, temos enfrentado desertos, vales, temos enfrentado muitas vezes solidão, tristeza, mas cada caminho que vem, cada obstáculo que surge em nosso caminho, e nós vencemos esse obstáculo, faz com que a nossa coragem aumente cada dia mais, e assim estamos prontos para vencer os nossos próprios limites, os nossos próprios medos, e sermos capazes de buscar mais e mais, muito mais, a presença do nosso Deus, buscando mais revestimento, sem nunca desistir. A desistência muitas vezes congela a nossa alma, levando-nos ao próprio anonimato da vida, e acaba muitas vezes nos levando à própria derrota. Mas se passamos muitas vezes por obstáculos,
mesmo passando por necessidade, precisamos prosseguir, precisamos avançar, é necessário avançar, sempre para frente, sempre unindo a nossa força e continuar em frente. Já pensou o que seria da vida se você retrocedesse, se parasse, estagnasse agora? Já pensou como seria a sua vida se hoje você estivesse estagnado? Nada é fácil, amado, mas tudo é um aprendizado em nossa vida. Tudo é um aprendizado para nós. Então vamos aprender mesmo com as dificuldades, mesmo enfrentando as dificuldades. Você que professa a fé, respeite todas as religiões. Cada homem tem o direito de escolher o caminho que vai prosseguir, o caminho que prefere. Respeite a liberdade de crença de cada um, amado, tanto quanto aprecie que os outros respeitem a sua própria liberdade. Não discuta nem procure tirar ninguém do caminho em que se acha, por melhor que pareça o caminho que você está trilhando. Nunca procure desviar as pessoas do caminho que estão prosseguindo, qual for a religião que estão professando, a não ser que você seja procurado por esta pessoa pedindo conselho para você. Até lá, respeite para ser respeitado. É isso que a palavra de Deus hoje nos traz. O pedacinho do maná dos céus de hoje, eles falam sobre sacrifício, sobre trilharmos o caminho, ouvir a voz da própria sabedoria. É isso que a palavra de Deus diz. Nos chama, inclusive, a nos alimentarmos. Vinde, diz. A palavra de Deus diz assim diz a sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa, ergueu as suas 7 colunas, charqueou as melhores carnes do rebanho para um banquete. Aqui está falando sobre alimentarmos nossa alma. Fala também sobre a própria ceia que um dia iremos participar na glória com Deus. Um dia iremos cear na mesa do Senhor. Algumas pessoas têm a ilusão de que um dia estaremos morando eternamente nos céus. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a nova Jerusalém descerá dos céus e o justo habitará neste lugar. Mas antes sim, seremos arrebatados para participarmos do banquete celestial. Será 7 anos de festa nos céus. Serão 7 anos de sofrimento aqui na terra. Agora a sabedoria diz que já preparou, já charqueou as melhores carnes do rebanho para o banquete. Este banquete já está preparado. Ele preparou seu vinho com a especiaria e arrumou sua grande mesa. A mesa da ceia já está preparada. Ele já deu ordem aos anjos, quer dizer, às suas servas, para proclamarem o convite. Os anjos estão com as trombetas pronto para tocar, para convidar cada um de nós para participarmos da grande ceia. Desde o ponto mais alto da cidade está sendo anunciado. O Senhor nosso Deus, Ele convida a todos. Ele lança o convite a todos. Vinde todos vós, aos incautos, aos insensatos, aqueles que são desajuizados, são tudo convidados para vir participar dessa ceia. Alguns não participarão, por não aceitarem. Vinde comei do meu pão e bebei do vinho que preparei.
abandonai a insensatez e viveis. Muitas pessoas não querem viver a vida que Deus lhe deu. Então não consegue abandonar a insensatez e são morto espiritual. Alguns não querem trilhar pelo caminho do arrependimento. Andai pelo caminho do arrependimento, diz o versículo 6. Tem pessoas que não querem se arrepender daquilo que tem praticado. Então, acaba sendo zombador muitas vezes da própria palavra. O que censura o zombador traz afronta sobre si. E quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. É por isso que eu vos disse: respeite para ser respeitado. Só se a pessoa te pedir conselho, então aí você direcione a pessoa pelo caminho da verdade. Porque a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo proclamada. O presbítero Gregório respeita muito as religiões. Eu já usei a mensagem da Igreja Católica no Novo Pentecoste, quando eu trouxe a mensagem do Novo Pentecoste. É um livro que foi editado pela Igreja Católica. Já usei essa mensagem no ano de 2015, eu não sei se eu tenho armazenado ainda, mas são mensagens muito profundas que a Igreja Católica trouxe. Tem um padre que lançou a Batalha Espiritual agora, nesses dias agora, livro muito profundo. Então, respeite a religião de cada um, para que você possa também ser respeitado. A não ser que a pessoa venha de pedir conselho, então você passa a usar a palavra de Deus, mostrando o melhor caminho. A minha verdade não é a única verdade, ela não é absoluta, então eu devo respeitar para ser respeitado. Portanto, não ademoeste o escarnecedor para que não te aborreça, diz, mas se repreenda o sábio, e ele passará a te amar, ele te amará. A pessoa que tem o espírito da sabedoria, quando você repreende ele, quando ele está fazendo algo errado, quando você aconselha aquele que tem o espírito da sabedoria, então ele passará a te amar. Oriente a pessoa que tem a sabedoria e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem a ser justo e ele aumentará muito em seu saber. Aqui são palavras de sabedoria que, se for seguido, se for observado, ele se tornará alimento para a nossa alma. Ele fará com que nós tenhamos crescimento espiritual. A palavra do Senhor diz que, no versículo 10, o temor do Senhor é a chave da própria sabedoria. E conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. É isso que Deus nos convida: conheceis, e vamos prosseguir em conhecer a Deus. Cada dia conhecendo, pois é de graça, é nos ofertado de graça o conhecimento. O conhecimento de Deus é disponibilizado para nós por meio da própria palavra de Deus. Então o temor do Senhor é a chave de sabedoria e conhecer a divindade. Quem é a própria divindade? É Jeová, o Senhor da eternidade. Jeová Rafa, o Deus que cura. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é o Deus da paz. E assim por diante, amado. Quando a palavra diz que Deus já estabeleceu as suas 7 colunas, fala sobre os 7 nomes de Deus. Portanto, precisamos conhecer a divindade e cada dia alcançar o pleno sentido do conhecimento. Portanto, a palavra de Deus diz no versículo 11: por meu intermédio, os teus dias
serão multiplicados. Por intermédio de quê? De conhecermos a verdade contida na palavra de Deus, a sabedoria divina oriunda da parte de Deus. Ele será remédio para a nossa alma. Os nossos dias serão multiplicados e o tempo da nossa vida será prolongada. Se nós formos sábios, se fores sábio, o benefício será todo nosso. É isso que a palavra de Deus diz, no versículo 12. Contudo, se fores zombador, sofrerá a consequência da tua própria escolha. Então busque abundar em sabedoria. Busque fortificar a tua alma no conhecimento, para que seja prolongado a sua vida. Pois ter a sabedoria será benefício para cada um de nós. Isso será benefício para nós mesmos. Não zombe da palavra de Deus, para não sofrer a consequência da sua própria escolha. Ser muitas vezes insensato acaba muitas vezes nos levando muitas vezes para o braço de uma mulher sensual, para uma mulher que muitas vezes se torna atraente, mas acaba nos levando à própria ignorância da nossa própria mentalidade. Uma pessoa que muitas vezes está sentada à porta, muitas vezes chamando a nossa atenção, muitas vezes tentando cativar a nossa atenção, trazendo-nos propostas indecentes, que levam as pessoas muitas vezes ao caminho da perdição. Esta é uma palavra da sabedoria dizendo que uma mulher muitas vezes atraente acaba levando as pessoas que não têm bom senso a aceitarem seu convite. E muitas pessoas até dizem: a água roubada é doce. Aqui ele está falando sobre o ato sexual. O beijo, muitas vezes, o beijo praticado, muitas vezes é escondido, o pão que se come escondido, aqui já fala do ato sexual mesmo, e é ainda mais saboroso. Mas contudo, eles nem imaginam que exatamente ali reside os espíritos dos condenados à morte, e que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas do inferno. Então busque conhecer cada dia mais a sabedoria divina. Alimente a tua alma com a palavra de Deus. Fortifique a tua alma com o alimento da palavra eterna, pois ela te tornará sábio. Vencerás o obstáculo. Não se impressione com as palavras muitas vezes belas que surgem, dos elogios muitas vezes que surgem de uma mulher que muitas vezes tenta te atrair. Você, mulher que é casada, não se impressione com o elogio que os homens, que os varões muitas vezes levam a mexer com seus próprios sonhos. Isto poderia levá-lo muitas vezes a cometer extravagância e a causar ridículo à tua própria alma. Viva sempre conforme a palavra de Deus te orienta. Viva acordado, viva atento, pois muitas vezes atrás de elogios, atrás de um sorriso cativante, muitas vezes pode haver a destruição do seu próprio sonho. Sonhos serão belos e bons se você viver mediante a própria palavra de Deus, mediante as características da verdade que lhe é revelado. No sonho aceito, com a simplicidade do seu coração, com sonho aceito, mediante o sonho de Deus. Mas não se deixe levar, muitas vezes, por sonhos
maliciosos, sonhos superficial. Procure sempre o lado bom das coisas. Tem pessoas, amados, que estão muitas vezes no caminho da nossa vida, muitas vezes simplesmente para impedir o avanço da nossa própria felicidade. São pessoas que parecem cooperarem com a nossa própria felicidade, mas que está impedindo muitas vezes. São pessoas muitas vezes anteciosas que parece querer nos ajudar, mas muitas vezes o seu coração está cheio de inveja, cheio de ganância, para impedir a nossa felicidade. Então evite o caminho tortuoso, evite o caminho dos fornicadores, evite o caminho da concupiscência, evite o caminho do adultério, da maledicência. Evite transitar onde existe pecado. Pessoas que foram libertas do vício devem evitar transitar onde existe, muitas vezes, pessoas que estão ofertando o vício do pecado. Pessoas que foram libertas da prostituição devem evitar transitar o lugar onde existe tantos fornicadores e tanta prostituição sendo ofertado. Então, a decisão é seu. Você e eu temos a sabedoria ao nosso lado. A sabedoria nos convida. Vinde, vinde e comei. Comei meu pão e tomai o vinho que é ofertado a ti. A sabedoria divina te convida para hoje ser um vencedor, para curar a sua alma e ser liberto deste mundo de corrupção, deste mundo de concupiscência, de ignorância que estamos vivendo. A sabedoria divina te diz: vinde, vinde, pois já está preparado a mesa para grande banquete, para grande ceia. Você é o convidado. Você só não participa se não quiser, porque isto é ofertado gratuitamente. A ceia já está preparada. A grande mesa do Senhor está servido. A carne do sacrifício já foi ofertado. O sacrifício já foi feito. O vinho já foi preparado como as melhores aromas. E os anjos já estão com as trombetas pronto a tocar, convidando: vinde e participai da mesa do Senhor. Eterno e soberano Deus, Deus de benignidade e de bondade, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu oro nesse instante. Eu quero também aproveitar, Pai, orar e apresentar tua serva, a pastora Nilza, Pai, que pediu que eu orasse por ela. Nesse dia, ela estará tendo uma audiência, Pai, divisão de bens. Isso é muito triste muitas vezes, mas quando um casamento é desfeito, muitas vezes as pessoas precisam tomar a sua própria decisão de tomarem posse daquilo que tem direito. Então eu te peço, Pai, apresento tua serva. Eu oro, Senhor, por cada membro de cada grupo de oração, por cada lar, por cada família, por aqueles, ó Deus, que há muito tempo tem sentido tristeza em tua alma, tem sentido uma angústia, uma prostração. Eu oro nesse instante, declarando a cura, a libertação, a cura da alma, a cura do espírito, a cura interior, Pai. Pessoas que sofrem problemas mental, problemas, Senhor, de má circulação também, problemas, Senhor, que tem atacado os nervos e os ossos, sistema nervoso abalado, Pai. Eu oro por essas pessoas, declarando a cura e a libertação, pedindo, Senhor, uma unção,
a unção dos vencedores, ó Pai. Unja, Senhor, este copo com água. Unja, Senhor, o lar do teu servo. Unja, Senhor, cada vida, cada alma que tanto necessita da tua presença divina. Eu oro, Senhor, por todos os irmãos, independente de denominação, independente de religião, independente da fé que eles professam. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor ilumine a mente das pessoas para que eles alcancem a sabedoria plena e o conhecimento pleno. Somente assim eles poderão exaltar e glorificar a Ti, pois a sabedoria já armou as suas 7 colunas, já estabeleceu o melhor sacrifício, e isso é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.